Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido lá na Coreia do Norte. Nós vimos que a Coreia do Norte cortou toda a comunicação com a Coreia do Sul e ela também implodiu um prédio que abrigava um escritório de relações entre os dois países. Esse escritório que foi instalado, construído lá em 2018 com aquela cúpula de paz, com aquelas negociações e aquele estreitamento de relações, aquela tentativa de conversação entre o norte e o sul. Esse prédio já estava evacuado desde janeiro por conta do Covid, então não houve vítimas, mas foi uma demonstração da ira que a Coreia do Norte está tendo em relação ao sul. Desde então, a Coreia do Norte cancelou todos os acordos bilaterais entre os países e logo no dia 17, no dia seguinte à implosão do escritório, o ministro da Unificação sul-coreano, ele renunciou ao seu cargo. Mas por que a Coreia do Norte tomou todas essas ações tão drásticas, A Coreia do Norte diz que toda a sua insatisfação se refere ao envio de propaganda anti-regime através da fronteira entre o sul e o norte. Mas o que são essas propagandas anti-regime que são enviadas pela fronteira, São propagandas enviadas por grupos de ativistas, dentre os quais existem dois grupos que são os principais, que são grupos liderados por desertores norte-coreanos, são em especial dois irmãos que fugiram da Coreia do Norte, hoje vivem na Coreia do Sul, e o objetivo deles é justamente enviar informações para o povo norte-coreano que está isolado, enviar informações sobre o mundo exterior, sobre o que tem acontecido dentro da Coreia do Norte, que muitas vezes o povo lá dentro não tem acesso, sobre quem de fato seria Kim Jong-un, o que o governo dele tem feito. Então eles enviam todas essas informações e também ajuda humanitária através desses balões e dessas garrafas. Essas duas organizações se chamam a Fighters for Free North Korea, que é liderada por um dos irmãos que se chama Park Sang-hak, e a outra organização que é chamada Keun-saem, que é liderada pelo seu irmão, Park Jung-ho. Como que eles fazem esse envio, Eles enviam, além dos panfletos, enviam arroz, enviam rádios, enviam bíblias, enviam cartões SD, enviam notas de dólar também como apoio para o povo norte-coreano, enviam panfletos. Alguns desses panfletos, especialmente os enviados pela Fighters for Free North Korea, são panfletos bastante provocativos. Alguns panfletos chamam Kim Jong-un de diabo, aquele que vai ter o mesmo fim de Saddam Hussein no Iraque. Alguns acusam Kim Jong-un de hipócrita. Alguns panfletos também denunciam fatos que Kim Jong-un provocou, como a morte do tio, como o atentado ao seu irmão, outras acusações que eles fazem contra o líder da Coreia do Norte. Então esses panfletos, eles têm o objetivo de serem mesmo críticas à política norte-coreana, também como uma tentativa de que os norte-coreanos tenham acesso às informações. Eles inclusive já chegaram a mandar materiais de estudo para jovens que estão estudando, para que saibam o que de fato está acontecendo no mundo e que eles não têm acesso. Então eles têm essa visão mais libertária para apoiar os norte-coreanos que permanecem em isolamento no país. Bom, gente, com certeza isso enfurece demais o governo norte-coreano, enfurece demais Kim Jong-un, porque ataca diretamente a sua persona, digamos assim. Porém, muitos estudiosos consideram tudo isso, essa questão dos panfletos e tudo mais, apenas um pretexto para que a Coreia do Norte possa manifestar a sua insatisfação com relação às negociações que não estão caminhando conforme ela gostaria, Então, os Estados Unidos continuam com as suas sanções contra a Coreia do Norte e isso deixa a Coreia do Norte bastante irritada, bastante insatisfeita. Então, essa é uma forma que a Coreia do Norte encontrou de retalhar e de pressionar a Coreia do Sul e os Estados Unidos para que tomem providências diferentes com relação às negociações comerciais. E é claro que para a Coreia do Sul esse é um ponto bastante delicado, porque
Existe a ameaça da Coreia do Norte, né, por conta desses panfletos. Por outro lado, existe a pressão dos ativistas sul-coreanos que não querem perder a sua liberdade de expressão. E também existe a queixa dos moradores locais que vivem ali na região fronteiriça, porque muitos alegam que todo esse material, esses panfletos que são enviados de tempos em tempos, eles geram um acúmulo de lixo, de resíduo muito grande, porque nem sempre esses balões, essas garrafas chegam ao seu destino final e aí acabam poluindo toda a região ali dos moradores sul-coreanos e isso gera um mal-estar muito grande. Então muitos moradores são contra o envio desses materiais, desses panfletos para a Coreia do Norte. Muitos também ficam apreensivos, não só por conta da questão ambiental, mas pela questão de segurança. Em 2014 já houve inclusive troca de tiros e os soldados norte-coreanos tentaram abater os balões e esses tiros acabaram trazendo uma insegurança muito grande para os moradores da fronteira do lado da Coreia do Sul. Embora não houve nenhuma vítima, não houve nenhum risco, mas não houve nenhuma morte, mas houve o risco, né? Então, eles têm essa apreensão e são contra o envio desse material ou dessa ajuda humanitária para a Coreia do Norte. A Coreia do Sul já tomou posturas mais duras com relação a esses ativistas. Esses dois irmãos, por exemplo, já foram processados pela Coreia do Sul, já foram ameaçados para que parem de enviar essas propagandas, esses panfletos. Mas então, gente, de que forma tudo isso afeta a questão da evangelização, do avanço do cristianismo dentro da Coreia do Norte? A gente sabe que, além dessas organizações, esses grupos ativistas que lançam propagandas anti-regime, existem também organizações cristãs que fazem uso desses métodos, desses meios para enviar material evangelístico cristão para dentro da Coreia do Norte. Uma dessas organizações é a Voz dos Mártires, cujo líder lá na região da Coreia, que é o pastor Eric Foley, ele fez os seus pronunciamentos também, porque a Voz dos Mártires, ela utiliza também o envio de balões e o envio de garrafas com bíblias, com vitaminas, com rádios, dentro desses materiais, né, para que possam chegar até os norte-coreanos. E isso também, essas organizações também fazem isso por muitos anos, por longos anos. E essas organizações também se veem ameaçadas, também já foram alvo de repressão do governo sul-coreano, para que parem de fazer o envio desses materiais evangelísticos. Então, para o governo norte-coreano, tudo isso é propaganda anti-regime, não importa se é material contra a política do governo, não importa se é material cristão evangelístico, tudo isso é propaganda anti-regime, vai para a mesma classificação. Inclusive, a irmã do Kim Jong-un, a Kim Yo-jong, ela classificou toda essa ação como feita por cães vira-latas, pela escória humana que não tem valor de ser humano. E numa das entrevistas que o pastor Eric Foley concedeu a NK News a respeito da ação evangelística dentro da Coreia do Norte, ele diz que a ação da Voz dos Mártires se distingue muito da ação dos grupos ativistas como o Fighters for Free North Korea, porque um tem foco político, mas eles têm foco puramente evangelístico, mas que ambos têm uma coisa em comum. Ambos não apoiam o conceito coreano chamado Panmunjom, que seria aquele espírito de trocas entre ambos os povos, mediadas pelo governo. Então, ambos acreditam que o governo não deva mediar o relacionamento entre o norte e o sul, porque o povo se vê um só, são irmãos, são a mesma família, então o governo não tem que mediar coisa alguma. As pessoas, os cidadãos têm que ter livre acesso, têm que ter autonomia para se relacionar entre os dois países. Esse conceito de troca mediada pelo governo é o que baseia, por exemplo, aqueles encontros entre familiares que foram separados depois da divisão entre o norte e o sul, e até hoje o governo promove, né, aqueles encontros, mas são encontros muito superficiais, encontros muitas vezes extremamente monitorados. Então, essa parcela da população que não acredita nisso, que não defende isso, defende que todo cidadão tem que ter autonomia para se comunicar
ali entre o Norte e o Sul, e que o conceito de ser humano para a Coreia do Norte é um conceito extremamente deturpado, porque só é ser humano aquele que é leal ao partido, aquele que defende os ideais do governo, e a Coreia do Sul, então, ela não poderia concordar com isso, porque a Coreia do Norte deixa bem claro, por exemplo, que aqueles que defendem essas ações de envio de balões e tudo mais, não merecem ser considerados nem seres humanos, seriam cães vira-latas, né? Então, esses ativistas, tanto religiosos quanto políticos, eles não desejam parar, não desejam cessar esse trabalho, mesmo com todos os riscos. E a gente sabe que para o governo é uma situação muito delicada, porque existe sim o risco, existe sim todas as tensões envolvidas, existe também uma parcela da população que está bastante insatisfeita com essas ações de grupos ativistas. A Voz dos Mártires do Canadá se pronunciou e disse que houve uma última tentativa de envio de garrafas com arroz e bíblias para a Coreia do Norte, e nessa ação, quando eles estavam se dirigindo para aquela região fronteiriça de onde ia sair o material, no dia 5 de junho, 24 policiais chegaram para impedir essa ação e eles não conseguiram concluir esse envio dessas garrafas. Mais diferente da Fights for Free, da Keon Saem, que são organizações de ativistas políticos que disseram que não vão interromper as suas ações e que, se possível, vão enviar até drones, os seus materiais até através de drones, o que seria uma ameaça muito maior. Ao contrário deles, as organizações cristãs, como a Voz dos Mártires, se pronunciou dizendo que ora para que Deus conceda novas estratégias diferentes de avanço do cristianismo, de compartilhar o cristianismo, e também para que Deus lhes conceda graça, para que eles também possam alcançar os policiais sul-coreanos com quem eles têm tido bastante contato. Eles também pedem oração pelos governantes da Coreia do Norte, para que os seus corações sejam tocados e possam ser conquistados pelo amor de Jesus, e também eles pedem oração por aqueles norte-coreanos que já tiveram acesso a algum tipo de material enviado ao longo desses anos, e para que essa semente frutifique nos seus corações também. Bom, a Coreia do Norte não parou por aí nas suas ações de demonstrar toda a sua indignação e a sua tensão com relação ao Sul. Eles disseram que todo o acordo está morto, está destruído, desde o acordo que foi feito em 2018, e agora eles terminaram de imprimir 12 milhões de panfletos que serão enviados para a Coreia do Sul. Panfletos esses que serão enviados, de acordo com a agência de comunicação norte-coreana, serão enviados através de cerca de 3.000 balões de ar para todo o território da Coreia do Sul, e provavelmente outros meios também que eles não declararam quais são. Segundo a agência Anadolu, todos esses panfletos foram preparados para refletir a ira e o ódio do povo norte-coreano contra todos os últimos acontecimentos, e também é uma erupção de raiva insaciável, e que quando a Coreia do Sul sentir como é doloroso e irritante descartar panfletos e resíduos, vai se livrar desse mau hábito. E aí, o que você acha que vai constar, que vai ter nesses panfletos norte-coreanos que vai chegar para a Coreia do Sul? Se você tem alguma ideia aí, deixa aí nos comentários pra gente, tá bom? E vamos orar por toda essa situação, vamos orar pela paz, vamos orar pela segurança, especialmente dos moradores que vivem na fronteira, e para que Deus de fato dê novas estratégias para o alcance do evangelho dentro da Coreia do Norte. É isso aí, se você tem algum comentário, alguma dúvida, deixa aí pra gente conversar, tá bom? Valeu, um abraço, fica com Deus!